todos, sejam todos bem-vindos. Sejamos merecedores de receber as boas intuições espirituais, o acalento, o entendimento e a paz de espírito nessa noite. Compartilharemos agora as orações da noite. Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que conosco tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecer. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Pai, há quem esteja muito infeliz, mas dentro da tua misericórdia há muitos meios de socorro, muitos recursos para reanimar as criaturas. De toda a alma te rogamos, abençoa os que sofrem, dá a cada sofredor a sua suavização de suas dores, um bálsamo para suas tristezas. Senhor, muitos de nossos irmãos estão nos vícios, no crime, nos grandes prejuízos físicos e morais. Tem piedade deles, que possam se corrigir a tempo, para não virem a sofrer as duras consequências de seus erros. Bons Espíritos, ajude algum irmão nosso a sair desse estado de doença espiritual e voltar ao equilíbrio e à dignidade. Nos hospitais, nos lares, os enfermos esperam conforto e querem sarar. Senhor, que as nossas vibrações nesse instante levem até eles um alívio para seus males e, se for permitido, por tua lei sábia e santa, que recuperem a saúde. Seja sempre feita a vontade do Pai, nunca a nossa. Que todos os nossos irmãos que passam pelas moléstias, pelas dores, pela angústia, pelo sofrimento momentâneo, sabemos que tudo é para a nossa cura, tudo é para o nosso melhoramento. Todos os nossos irmãos possam receber a bênção da espiritualidade amiga, dos médicos espirituais, acalentando as dores, o medo, a angústia e buscando sempre a perseverança na caminhada de cada dia, traçando um dia após o outro, buscando nas orações a paz e o consolo, em nome de Jesus. Abençoa os maus, Senhor, a fim de que se arrependam, progridam e se melhorem. Assim errarão menos, e isso será benéfico para todos nós, para toda a humanidade. Ampara, ó Pai, as criaturas que, cheias de amor e boa vontade, querem praticar o bem, trabalhar em favor do próximo, que consigam realizar todo o bem que desejam fazer e que saibam ampará-las e cooperar com elas em seus labores, em suas tarefas caridosas. O lar é a primeira célula da sociedade. Nele
Deus reúne as criaturas que mais precisam estar juntas para se reajustarem ou ampararem mutuamente. Que a proteção divina se estenda a todos os lares, ao nosso também. Que neles reine o respeito, a harmonia e a ajuda mútua. Agora, Deus bondoso, vibramos pelas crianças e pelos jovens, que não lhes falte o amparo material e espiritual, o pão e a escola, o amor e a orientação da alma. Ao léu, pelas ruas, muitos vagueiam sem lar, sem abrigo, velhinhos sofrem abandono e desamparo no fim de seus dias. Se os encontramos, Senhor, inspira-nos para que saibamos dar-lhes um pouco de ajuda, o que estiver ao nosso alcance. Mas nesse momento, Pai, permite que os envolvamos em votos de paz e doemos a eles um pensamento amigo e bom. Guerra e violência ameaçam o mundo, mas em Ti, ó Deus, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Confiamos em Ti e sem temores vãos faremos nossa parte para que haja paz no mundo para todas as criaturas. Abençoa, Senhor, os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que sob Tua proteção governe com amor e justiça em favor dos seus povos. Quanto a nós, Senhor, pedimos perdão de nossas falhas. Ajuda-nos a desenvolver as virtudes que colocaste dentro de nossas almas. Queremos cumprir bem os nossos deveres para alcançarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual, pois somente assim poderemos ter a verdadeira felicidade. Graças, Senhor, por todas as bênçãos que sempre nos dás, por esses momentos de vibrações em que podemos nos doar e viver um clima espiritual tão belo, tão reconfortante, que outras pessoas também tenham momentos assim. Vamos vibrar pelos doentes, onde quer que estejam. Que o nosso pensamento chegue até eles como um apoio para suportar seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te pedimos, Pai, de bondade e justiça sem fim, as graças de Jesus, nosso Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos olhem, Senhor, consoladores, confortando aqueles que têm as suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade, ajudando a todos que apelam pelo teu amor sem fim. Jesus, que és dono da graça e da verdade, estende suas mãos milagrosas em socorro àqueles que te reconhecem como amigo fiel e zeloso, e faz de nós divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, para que a fé cresça, a nossa esperança aumente, a bondade espalhe o amor e reinando sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos doentes, movimenta tuas falanges amigas para ajudar aqueles que sofrem, sejam males do corpo ou da alma. Santos Espíritos, dignos trabalhadores do Senhor, derramem graças e curas sobre a humanidade sofredora, para que as criaturas
seja uma amiga da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, plantando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Prece de agradecimento. Pedimos, Jesus, nosso Mestre, neste momento, para que envolva nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, dando a recompensa por seu trabalho caridoso. Desde o início, como criaturas humanas, desde a época que nossa memória registra, temos sido ajudados e cuidados todos os dias por espíritos, guias e protetores. Não teríamos dado um passo no caminho, teríamos falido no propósito de nos melhorarmos, se não tivéssemos a presença atuante e silenciosa do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Pedimos também, em nome desta fraternidade e da equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados, temos certeza que esta fraternidade é um ponto de luz e esperança no meio das trevas, neste mundo de provas e expiações, onde as criaturas vêm buscar momentos de paz e melhora, que nós, trabalhadores desta casa, possamos nos realizar no serviço de auxílio ao próximo, que todos se fortaleçam na fé, buscando em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Chegando a hora de encerrarmos os nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram para juntos, num só pensamento, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade sem fim, para que nos dê forças e orientações para trabalharmos com proveito na sua santa vinda. Senhor da caridade, fizesse uma lei para todos nós. Sabemos que a caridade não é somente ajudar os necessitados materialmente. Precisamos entender que o ponto principal da caridade está no esquecimento das ofensas. Dá-nos, Senhor, forças para superar ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de esquecimento e de perdão por todas as ofensas recebidas. Abençoando os que nos feriram e humilharam, coloca no coração de todos os que vivem na cegueira da ignorância a certeza consoladora do teu perdão e da tua misericórdia. Que assim seja. Assim eu convido a todos a respirarem fundo, nos preparando para receber os ensinamentos do Evangelho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos, possamos receber as instruções que estão para chegar, tocando o nosso coração, nosso sentimento, nossos pensamentos, que possamos ser merecedores da nossa mudança interior, recebendo a luz, a paz e a harmonia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a espiritualidade amiga esteja conosco em todos os momentos da nossa caminhada. Que possamos ser perseverantes na busca do melhoramento e do amor ao próximo. Que a paz e a luz de Jesus estejam entre nós e que a nossa irmã possa ministrar os ensinamentos da noite de hoje com muita paz, luz e harmonia. Muito obrigado. Que assim seja. Seja bem-vindo. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre transição planetária. Vocês já ouviram falar no assunto meio
diferente, mas bem conhecido, né? Na doutrina espírita. Falamos muito sobre esse tema. Mas falamos porque trazemos ele do Evangelho, em especial com a fala de Jesus. É por lá que nós vamos começar. João nos relata que ali, numa cena muito conhecida de todos nós, a última ceia, quando ele senta ali com os discípulos, né, já naquele sentimento de despedida, Jesus faz uma referência às muitas moradas. Mas ele começa falando exatamente assim: não se turbe vosso coração, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando ele começa falando, não se turbe o vosso coração, o primeiro entendimento que a gente tem é que o objetivo dele é consolar, acalmar, depositar confiança nos discípulos, porque eles ficariam trabalhando na divulgação da Boa Nova, agora sem a presença de Jesus. E como Jesus já sabia que eles vivenciariam muitas aflições, como nós soubemos depois, né? Ele deixa ali esse amparo, né? Esse consolo, dizendo aos discípulos que era para eles não ficarem aflitos, porque havia muitas moradas na casa do meu Pai. O que ele deixa entender aí é que aquelas aflições que eles iriam viver, né, eram naquela morada. E que em outras moradas melhores não haveriam tantas aflições. Mas também deixa claro a mensagem de que eles estavam de passagem, independente de que vivência eles estavam ali, estava acontecendo com eles estavam de passagem, eles eram peregrinos, né? Não eram moradores definitivos. Então a conversa que nós vamos ter esta noite não é direcionada para os moradores de Tramandaí, né? Nem de Capão da Canoa, que é o meu caso, ou algum vizinho aqui, de alguma cidade vizinha. Nós hoje vamos conversar de espírito para espírito, imortal somos. E que já trilhamos aí uma longa trajetória e temos uma outra maior ainda, né, para percorrer. Porque Jesus, pelo seu compromisso, pela sua missão, por ser o que nos guia, né, o que nos ampara, o que nos dá a direção, por ser o modelo que devemos nos ater, tudo que ele diz é atemporal, não existe tempo na sua fala. Tudo que ele diz se atualiza automaticamente. Então, o que ele disse lá para aqueles discípulos há 2024 anos atrás, é para nós hoje também. Mas como que nós então vamos interpretar essa fala no aqui e agora? Primeiro compreendendo esse dito dele, né, há muitas moradas. Porque Jesus, quando diz isso há 2024 anos atrás, ele quis dizer muitas, e eram muitas mesmo. Não era uma referência, né? O que a ciência vem comprovar depois, né, quando nós temos conhecimento aí de que são 500 milhões de galáxias, cada galáxia tem 500 milhões de estrelas, 500 vezes 500 dá trilhões, então a gente para por aqui porque vai ficar confuso para nós, né? A única coisa que é importante para nós firmar é essa fala de Jesus, e que realmente há muitas moradas na casa do meu Pai, muitas mesmo, né? Allan Kardec, no momento de codificar essa informação, à luz da doutrina espírita, que faça sentido ali, que faça conexão com o ensino dos espíritos, né, nos apontando enquanto espíritos imortais, e tudo que envolve essa informação, a reencarnação, a comunicação dos espíritos, as muitas moradas que nós vamos habitar, ele tem o capítulo 3º do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. O que nós vamos encontrar de informação lá? No primeiro momento, ele nos aponta, os benfeitores ali que auxiliam Allan Kardec, uma condição nossa que está entre uma reencarnação e outra. Estamos aqui, voltamos para o mundo espiritual, neste meio tempo, e há um momento lá que eles dão o nome de erraticidade, depois retornamos, reencarnamos novamente. Vamos fazer esse processo muitas vezes, né? O que eles dizem neste momento ali? O que acontece conosco entre uma reencarnação e outra? Somos um conjunto, uma aglomeração de espíritos desencarnados de diversos níveis de evolução. O que configura a partir daí que, se nós estamos para reencarnar, estamos lá na erraticidade, nesses diversos níveis de evolução, automaticamente há que haver mundos em diversos níveis de evolução para nos receber.
porque nós iremos para mundos compatíveis com a nossa evolução. Nós sempre reencarnamos em mundos que estão ali conectados, né? Que fazem sentido com o nosso nível de evolução. A partir dali, eles vão nos apresentando os níveis de evolução, lá no capítulo 3º, dos mundos. Então, começa ali nos falando sobre mundos inferiores e superiores, com relação ao planeta Terra. E aí os inferiores são aqueles onde nós temos as primeiras reencarnações, né, onde o espírito reencarna enquanto hominal ali nas suas primeiras reencarnações, são os mundos primitivos. Depois os mundos intermediários, que são mundos de provas e expiações, de regeneração. Depois os mundos superiores, que são aqueles felizes e ditosos. O que vai nos identificando um mundo e outro? Vários fatores. Até recomendo, é bem interessante. Saber, por exemplo, como é que é o clima lá nos mundos melhores. Né? Tem inverno? Tem verão? Tem muito calor? Tem muito frio? Não tem. Mas não vou contar mais nada. Vou deixar vocês curiosos para que vocês procurem o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. É um lindíssimo capítulo. Inclusive um capítulo que traz muito conforto para nós. Porque enfatiza muito essa fala de Jesus: não se turbe o vosso coração. Porque tem muitas moradas. Se por hora nossa ainda é de muita aflição, é só por hora. É passageiro. Nós sairemos daqui. É claro que vai exigir esforço da nossa parte. Vamos precisar melhorar. Automaticamente iremos para mundos melhores. Que é o que está acontecendo agora, neste momento. Não está acontecendo agora, vem acontecendo. Um processo de evolução, como o nosso. Então, quando nós conhecemos este capítulo, nós vamos conhecer lá, por exemplo, como é que são, nestes mundos, tanto inferiores quanto superiores, como é que é o corpo físico, como é que a gente se comunica lá, como é que é a temperatura, como é que é o nível da educação, né? Como é que é o nível das relações. Essa eu vou contar, só essa. As relações, em mundos superiores, as relações não sofrem deste sentimento de desconfiança, porque a comunicação é por pensamento. Então o sentimento é real, é altamente verdadeiro, limpo. Então é uma vivência muito mais saudável, muito mais serena, muito mais equilibrada. É isso que nós vamos construindo conforme vamos evoluindo. Então são várias informações. Até que chegamos no nosso planeta, que é o planeta Terra, que não tem só esse, tem outros. Mas este é o nosso agora, que estamos aqui. Então o que não é prioridade, o que é comum aqui entre nós, né, no nosso planeta? Aflições e provas. Então, se está um pouco confuso, se está difícil, se está desafiador, é coisa nossa isso. Eu gosto de dizer que é coisa nossa. Nós, enquanto espíritos imperfeitos, a naturalidade é que nós cometamos imperfeições, equívocos. E isso reflete na nossa vivência. Não só nós, né? Toda a humanidade, não só os espíritas. Nós todos, alguns somos espíritas, mas todos somos espíritos. Independente do segmento doutrinário, religioso que escolha, nós todos somos espíritos, criatura inteligente de Deus. Então nós vamos aí vivenciar neste planeta consequências das nossas imperfeições ainda. Então é necessário que aqui uma das características do nosso planeta é que nós ainda, pela materialidade que estamos ainda aferrados, né, conectados ainda somos bastante materializados, nós vamos viver ainda bastante aflição, porque nós necessitamos ainda, pelo nível de evolução nossa, viver a dor para compreender o gosto da felicidade. Ainda não conseguimos viver sem. Nós sempre precisamos de um comparativo. Então isso está tudo lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem termina este capítulo é Santo Agostinho, no item chamado Progressão dos Mundos. Ele diz que o progresso é uma lei, e que tudo que foi criado por Deus vive esta lei, não é opcional. Então nós podemos, assim como qualquer ser vivo, os animais, os vegetais, os minerais, nós, na nossa condição, todos nós estamos em processo de progredir. Como nós vamos fazer isso? Em que tempo? De que forma? É muito individual de cada um. O que não pode é não evoluir. Nós podemos até, por uma questão de escolha, estacionar. Nós podemos vir, por exemplo, nesta reencarnação, vou estar de férias, não quero evoluir nada. Podemos. Temos esse direito pelo critério do livre-arbítrio.
mas não é bom que façamos. Mas podemos fazer. O que não é possível é regredir. Isso não. Tudo aquilo que nós já conquistamos agora é só para frente. Podemos estacionar, não regredir. Nessa condição de espírito, neste progresso, nós vamos mudando de mundo conforme a nossa evolução espiritual. Por isso que Santo Agostinho diz, em Progressão dos Mundos, que tudo progride, inclusive os mundos, os planetas, onde nós iremos habitar, conforme o nosso nível de evolução. E que tem um ponto bem importante, que é interessante que a gente reflita, em especial agora, neste momento no Rio Grande do Sul. Ele nos diz que o que parece para nós, por vezes, uma destruição, nada mais é do que um meio de progresso. Por que nós paramos para refletir sobre isso? Todos nós sabemos que o Rio Grande do Sul hoje vive uma situação bastante desafiadora, pelo reflexo do excesso de chuva. Alguns de nós atingidos diretamente, alguns têm amigos, outros parentes, mas indiretamente todos estamos. E não é só o Rio Grande do Sul, o país inteiro. Onde é que nós vimos isso? No próprio reflexo da fraternidade, do fazer o bem. Né? Todos estão angustiados, sofrendo algum tipo de dor que pode ser mais ou menos intensa, mas sofre. Porque é um movimento do espírito que reflete para nós. Não existe um local onde tem uma reflexão de uma aflição muito grande que consiga não nos atingir também. Porque todos nós estamos interligados. Por mais que nós não queiramos ver, sentir ou fazer algo a respeito, nós estamos sendo afetados. Às vezes é uma dor de cabeça, né? Às vezes é um mal-estar. Esse reflexo em nós da dor que é de todos. Aí nós estávamos ouvindo aqui antes a respeito da prece, o quanto ela é necessária nesse momento, para que nós tenhamos essa proteção de que nós necessitamos em momentos tão desafiadores assim, não somente para nós, mas também para refletir para aqueles que estão em sofrimento. Quando Santo Agostinho diz que aquilo que nos parece destruição é meio, é isso que ele está nos dizendo. É meio por quê? Porque quando há uma aflição num âmbito maior, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, e como aconteceu conosco em 2019, com a chegada do Covid, daí em âmbito planetário, né? Significa que a evolução, o progresso precisa acelerar, em algum aspecto. Significa que nós precisamos evoluir com mais rapidez. Se deixasse em tempo comum, nós demoraríamos mais. Como a evolução está apontando, o progresso está chegando, tudo é necessário que se efetive, que aconteça, estes eventos em grande porte aceleram a evolução. Se nós observarmos bem os outros eventos, nós veremos que realmente acontece isso. Por exemplo, moradias que estavam em ambientes totalmente desprotegidos, inseguros, agora irão passar a ficar em ambientes seguros. Este é um fator. A saúde melhora, os atendimentos, a fraternidade aumenta, por mais que no momento da comoção ali é um aumento enorme, né? Todo mundo fica bom, né? Que bom que conseguisse seguir depois. Mas é natural também, porque ali, neste momento, a necessidade aumenta muito, as oportunidades também, e as pessoas se dispõem a fazer aquela comoção. Mas há muitos que, em meio à comoção, não voltam a ser mais quem eram. Aqueles que nunca se importavam com ninguém. Começam agora a gostar desse processo de viver de uma forma mais fraterna. Então, sempre tem um objetivo de evolução mais intensa. O nosso planeta de provas e expiações está indo para um planeta de regeneração, que é um planeta que vive intermediário entre mundos de provas e expiação e mundos felizes. Por isso que é uma condição meio rápida, não é muito extensa. Né? Os planetas de regeneração mudam mais rapidamente que os outros, porque eles são no intermediário. O que melhora aí? Melhora o clima, melhora os níveis de educação, melhora os pensamentos, melhora as atitudes. E aí tem muita gente que quer ir para lá, mas não quer melhorar. Certamente não iremos, porque a gente anda nos mundos, conforme Jesus falou, conforme o nosso esforço de evolução. E agora, então, que nós vamos entrar nessa obra, Transição Planetária. Vou falar um pouquinho dela hoje, bem pouquinho, para que vocês queiram buscá-la. Nunca foi tão propício um momento para que se leia uma obra deste tamanho. Né?
Para quem não gosta de ler, eu costumo dizer o seguinte, vai ter que ler um dia, porque espírito puro lê. E o destino de todos nós é nos transformarmos em espírito puro. Todos seremos, não é opcional. Então, se nós não gostamos de ler nada, procuremos ler uma página ou 5 minutos por dia. Eu garanto a todos que a leitura é tão instigante, tão estimulante, que é como um seriado. Quem não assiste seriado aqui? Né? Alguns têm até o problema do vício, que é até o meu caso, não consigo esperar lá os 10, como é que chama? Todo mundo assiste. Eu não tenho muita paciência para esperar, assisto já logo tudo de uma vez. Então, por que é bom? Porque quando não é bom a gente nem assiste, né? Desiste logo. Então, é o que acontece com esta obra. Com a diferença de um seriado, esta obra fala de você. É sobre você. Porque fala de espíritos. E como nós somos espíritos, está falando de nós. Mas mais do que isso, fala sobre o nosso planeta. Fala sobre o que está acontecendo aqui neste momento. E mais precisamente ainda, depois desse, nós temos lá Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Daí fala sobre nós, os brasileiros. Inclusive, para deixar vocês bem curiosos, não é essa obra, é Brasil, Coração do Mundo. Tem uma carta de Jesus lá para vocês. Uma conversa, um tete a tete. Jesus conversando claramente com cada um de nós, enquanto espíritos brasileiros que estamos neste momento. Deixa claro muitos pontos para todos nós. Então fica mais uma obra aí, para que a gente tenha essa boa vontade de procurar. O que essa obra é? É a continuação da fala de Jesus lá. Não se turbe o vosso coração, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. Acontece que de lá para cá, parece que o que Jesus disse há 2024 anos atrás, morreu, né? Não, os benfeitores espirituais, estes que já fizeram a caminhada que nós agora estamos fazendo, as dores que nós estamos vivenciando, os desafios, eles já fizeram esse processo, essa caminhada. E estão vindo nos contar como é que é. E isso é constantemente. Divaldo, Chico só não faz mais porque já voltou, né? Do plano espiritual. Mas Divaldo, com 96 anos, é isso que tem Divaldo, segue, com a ajuda de Joane, trazendo obra para nós aqui e agora. Acabou de lançar, uma novinha em folha. Por vezes vocês já devem ter escutado por aí que as pessoas dizem que não acreditam na vida depois da morte porque ninguém veio contar, né? Eu fico imaginando que Divaldo deve ficar muito bravo quando ouve isso, porque ele perdeu muitas noites de sono, de saúde física, né? de estabilidade de todos os tipos, para contar para nós como é que é. A mesma coisa aconteceu com Chico Xavier e com vários outros médiuns de seriedade, né? Que trazem obras para nós muito doutrinárias, muito sérias. Então, o que é essa obra? É uma obra que confirma o que Jesus disse lá há 2024 anos atrás. Há muitas moradas na casa de meu Pai. É uma obra que confirma o que Allan Kardec vem trazer no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nos apontando os diversos mundos e como se dão os processos de evolução. Quando Santo Agostinho vem dizer, né? O progresso é uma lei e todos os seres vivos, toda a criação de Deus está envolvida nesse processo. Esta obra vem confirmar. Mas vem confirmar com fatos acontecidos aqui e agora, 2010. 14 anos atrás. Aconteceu, nós acompanhamos pela TV. No Oceano Índico, um tsunami, lembra? Foi muito grande, muito grandioso. Uma catástrofe, muitas mortes, muitas destruições, muito semelhante com o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Então, essa obra vem trazer este evento. E vem nos dizer como é que acontece no mundo espiritual estes eventos. Como é que se dá? É tipo assim, Deus fica sabendo, alguém avisa ele, ó, deu uma enchente no Rio Grande do Sul, manda socorro para lá. Será que é assim? Não, né? Não é assim. Nós não precisamos nem ler livro para saber que não é assim, porque nós conhecemos Deus, né? Ele é soberanamente bom, justo, misericordioso, perfeito. Então, tudo que acontece que está sob o comando dele, nós estamos sob o comando de Deus, sob o controle de Deus, sob a organização divina. Nada acontece de paraquedas.
é tudo organizado, muito organizado e com muita antecedência. Então, esses fatos acontecidos no Rio Grande do Sul neste momento são necessários para a evolução nossa, de todos nós. Aqueles que fomos atingidos diretamente e os que fomos indiretamente. Como o que aconteceu com o tsunami do Oceano Índico, em 2010. Então, aqui nós vamos conhecer, agora eu não vou contar. Por que aconteceu aquele tsunami lá no Oceano Índico? Está escrito aqui, detalhadamente. E é muito curioso quando a gente descobre os detalhes. Outro ponto importante que acontece neste momento: o tamanho da ajuda dos benfeitores espirituais se envolvendo neste processo. Antes de acontecer, é muito importante que ele saiba disso. Antes de acontecer, organiza-se toda uma equipe para prestar atendimento durante o acontecimento, no meio do acontecimento e pós-acontecimento. É o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Já se sabia do evento. Foi organizado toda uma equipe de benfeitores para trabalhar no momento do fato. Agora existe toda uma equipe espiritual trabalhando ali, auxiliando. Então, o que nós vamos compreendendo? Que os planos divinos são perfeitos, são muito organizados e nunca são de trabalho solitário, de trabalho de um só. É de equipe, sempre de equipe, em todos os sentidos. Num segundo momento, essa obra nos apresenta, tem 3 pontos aqui. Primeiro é o Oceano Índico, né, o tsunami. No segundo momento, nós vamos conhecer os espíritos benfeitores, que têm já todo um desenvolvimento moral muito grande, nem precisariam mais reencarnar, e vêm em auxílio ao processo de evolução do nosso planeta. Eles vêm de um planeta chamado Alcíone, onde já moram lá espíritos bastante evoluídos. Eles vêm num número tão pequeno, porque o tamanho de evolução deles é tão grande, que são necessários apenas 200 por país. Então, no nosso país, porque é o planeta inteiro, vieram 200 desses espíritos. Eles estão aqui desde aproximadamente aí 2010, 2000 mais ou menos. Eles estão vindo, estão reencarnando. Espíritos de uma grande envergadura moral, uma grande evolução moral. Porque um deles é capaz de mexer com muitos de nós, pela sua ação, pela sua atitude. Então, eles estão reencarnando, eles reencarnaram, estes espíritos, em condições diversas. Como, por exemplo, muito bem sucedido financeiramente, muito mal sucedido financeiramente, muito desprovido de saúde, muito provido de saúde. Como que Jesus está nos dizendo assim, ó, quando ele nasce num berço, quando Jesus nasce num berço entre os animais, ali totalmente escondido, porque na época as crianças estavam sendo mortas, ele estava ali escondidinho no meio dos bichos, e, enfim, sem nenhuma estrutura. Ele está nos dizendo assim, ó, não importa de onde você começa, você pode chegar onde vai chegar. É o que ele está dizendo com esses reencarnes agora. Esses espíritos vêm nos dizer que não importa onde nós estamos, o que nós temos o dever de construir, nós somos capazes de realizar. Primeiro que nós não estamos sozinhos. Nós somos um contexto, um plano reencarnatório. Nós temos amigos espirituais ao nosso lado, muito interessados no nosso realizar, no nosso sucesso. Então, estão sempre conosco, nunca estamos sós. Então, quando nós temos conhecimento desse nível de espírito que está aqui conosco, qual é o nosso entendimento? Que esse progresso ele se dá de uma forma efetiva, nós não temos como parar este progresso, não existe isso, essa possibilidade. E que quando estes eventos que nos parecem muito angustiantes acontecem, na verdade eles são um processo, um meio, e que está sendo muito amparado por Deus, coordenado por Jesus, e segue cumprindo com a sua obrigação, com o seu dever. Então esses benfeitores vêm nos dizer o quanto Jesus tem amor por nós. Porque ele desloca espíritos de mundos muito evoluídos, traz até aqui, para o espírito vir para o nosso planeta, devido à nossa composição política, que é muito pesada, nossos pensamentos, eles criam uma atmosfera muito pesada. Tanto é que esses espíritos, a morada deles, noturno, onde eles dormem, é próxima do mar, porque o sal neutraliza ali os nossos pensamentos. Por isso que a gente se sente tão bem quando está perto do mar, né? Porque a condensação fluídica lá dá uma aliviada. Então, o que significa? Que é muito trabalhoso para eles vir para cá, extremamente desafiador. Como foi para Jesus
que veio depois de Moisés. Moisés ficou 1000 anos organizando o planeta para que Jesus conseguisse vir, porque Jesus é o Espírito puro. É tudo muito difícil para que nós sejamos atendidos. Parece muito fácil, né? Mas não. E é nós quem criamos essa dificuldade, porque o nosso pensamento cria entraves, dificuldades, para que nós recebamos esses benefícios. Por isso a importância da prece, sempre. Porque a prece neutraliza esses nossos pensamentos. E por fim, uma última informação dessa obra é o envolvimento de Jesus por meio de benfeitores, um deles Bezerra de Menezes, que já foi chamado para viver em esferas superiores, mas segue nas redondezas do planeta Terra por amor a quem mora aqui no país, né? Em especial nós os brasileiros. Então, nesse momento nós temos uma impressão clara do envolvimento e do comprometimento de Jesus para conosco, para com a nossa evolução. O quanto ele é presente. E nós, por vezes, não nos demos conta disso. Nem sequer agradecemos. Muito menos, eu sempre quando faço uma prece pelo meu filho, eu peço que Jesus torne ele consciente da presença dele sempre na vida dele. Porque quando nós temos essa consciência, a nossa segurança, a nossa estabilidade emocional, a nossa saúde física em todos os âmbitos, né? A saúde integral, ela aumenta. Porque nós começamos a compreender que não é um plano solitário, é um plano em equipe. Nesta carta que ele disse que tem na obra O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é lindíssima essa carta. Procurem, ó, muito bonita, é um convite. Porque em todos, um convite de Jesus para nós. Porque em todo uma coisa que Jesus fala lá, vou falar só isso, não é nada. É que ele diz que vai criar no Brasil uma tenda de serviços fraternos. Nós não temos imensas possibilidades de serviços fraternos aqui? É a tenda que ele está falando. Então, imagine essa tenda. É o próprio país, são as pessoas, as circunstâncias, as situações, aquele amigo que não está bem, você que não está bem, a sua família que precisa do seu auxílio. Isso é essa tenda. E o convite de Jesus é que nós façamos a nossa parte. Então, esse apontamento de Jesus que existem várias moradas e que nós não somos moradores fixos de nenhuma delas, então também não somos de Tramandaí. Nós somos peregrinos. E uma das características do peregrino é que ele viaja constantemente, não é isso? É isso que o Espírito faz, viaja constantemente. Quem precisa, qual é o maior benefício para um viajor constante? Mala leve. Quem aqui quando vai viajar leva 3, 4, 5 malas? E só usa a roupa de uma? Acho que todo mundo, né? Qual é a proposta de Jesus? Cuida da mala. Cuida da bagagem. Mas qual é a bagagem que Jesus está se referindo? Os ressentimentos, os medos, as angústias, as dores. Porque por vezes nós temos aí ressentimentos de alguma situação com alguma pessoa que nem faz mais sentido. Já se passaram 30 anos. A pessoa já até melhorou, a gente já até gosta dela um pouquinho. Mas é o hábito, a falta do autoexercício, de avaliar essa bagagem. Porque o peregrino precisa ter a bagagem leve. Um outro entendimento que o peregrino precisa entender é que ele não é morador fixo, ele é morador provisório. Então, tudo que nós estamos vendo agora, seja o que for, de muito bom ou de muito ruim, vai passar. E vai passar logo. E se vai passar, nosso primeiro entendimento é o desapego. Porque não é para sempre. Tudo que nós estamos vendo, como diz a irmã, tudo que é visível para nós agora, neste momento, está morrendo ou vai morrer. É certo ou não? Imaginemos daqui 500 anos, nada disso aqui vai existir mais. E os 500 anos não chegarão? Chegarão. Os seus antecedentes há 500 anos estavam por lá. Hoje não existe mais nada, não existe a casa, não existe a cadeira, não existe o tipo de vivência. Tudo passa. Nessa consciência, o que Jesus nos chama a atenção quando ele diz não se turbe o vosso coração, é que tudo que existe hoje que nós estamos vendo é cenário de evolução, não é morada fixa, é cenário de evolução. Exige que nós valorizemos, sim, porque é cenário de evolução. É-nos entregue a água, o vento, o ar, o mar, a terra, a família, as vivências, para que nós exercitemos a evolução. Mas não são nossos. Vão passar.
não são de propriedade nossa. Por isso a prioridade. A prioridade nossa é com o nosso propósito de estar aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Evoluindo e nos fortalecendo para contribuir com a obra de Deus, que é a criação do reino de Deus no coração dos homens. Para isso, nós somos as mãos, os braços, a boca, os ouvidos, a oferta do tempo de Jesus, porque a organização é na cabeça dele, nós somos o corpo. E ele se utiliza de nós para a realização do plano que ele tem a mão de Deus. Como é que nós vamos usar isso? Nas redes sociais. O que nós andamos postando? Nas nossas falas, na família, com os amigos. O que nós andamos dizendo? Os nossos pensamentos a respeito das nossas aflições, como é que eles estão? Algum desajuste que nós temos com alguém, algum desentendimento, algum fato que aconteceu ou acontece esporadicamente conosco, como nós estamos reagindo diante dele? Este é o nosso trabalho que Jesus nos chama e que nesse momento nós somos os braços, as mãos, os ouvidos, os olhos, a boca, realizando os planos que ele tem para construir o reino de Deus no coração dos homens. Esta tenda fraterna, eu vou construir uma tenda fraterna e vocês serão os trabalhadores, e eu também. Então nós temos que procurar nos aprimorar para isso, e em especial, conhecer o processo. Por isso a importância de uma leitura de uma obra como essa. Porque nós vamos conhecer o processo, como é que se dá. Compreender, por exemplo, como é que deu essa enchente, o que aconteceu? Será que Deus se perdeu? Se atrapalhou? O que houve? Qual é o objetivo? Por que esse tipo de acontecimento onde tanta dor acontece? Vamos fazer uma reflexão para finalizar a nossa noite? Tudo que foi perdido, o espírito perdeu o quê? Nada. Tudo que foi perdido, até nas mortes, o corpo é material. Tudo que foi perdido é matéria. O espírito só ganhou, porque se fortaleceu. Porque Jesus sempre tem este plano de educação. Ele é professor, ele é pedagogo. Tudo que ele organiza tem por fim o fortalecimento do espírito. Então tudo que se perde é o que já iria, em algum momento, se perder. Se perdeu antes, mas já iria se perder. Enquanto que o espírito só se fortaleceu. Se nós avaliarmos tudo que a gente viu acontecer agora, nesses eventos do Rio Grande do Sul, foi isso. E ainda assim, até aqueles que não foram atingidos diretamente também se fortaleceram e se tornaram mais fraternos, mais responsáveis com a dor ali. Que estes entendimentos que nós tivemos esta noite, estes esclarecimentos, possam nos devolver para casa não somente mais esclarecidos, mas principalmente comprometidos em procurar cada vez mais compreender os planos de Deus para as nossas vidas e para o nosso planeta, num todo. Para que nós possamos encontrar aí a nossa forma de colaborar, a nossa forma de trabalhar junto com Jesus nesse trabalho, nesse dever que é de todos nós. Muito obrigada pela atenção. Boa noite. Que tarefa, hein? E daí vamos cumprir essa tarefa, né? Grande tarefa. Às vezes a gente ouve tantas pessoas dizer: a minha vida não tem sentido. Pronto, arrumou um. Né? Bastante, né? Nem que seja só ler o livro. E a partir de ler o livro a gente vai. Porque depois que a gente lê um livro, a gente nunca mais é a mesma pessoa. Né? A gente tem alguma coisa acrescentou dentro de nós. Por isso que a gente reluta tanto, né? Porque é isso, né? Muito obrigada, né, por nos trazer esse esclarecimento também, né, de nos dar boas notícias desses mundos melhores, né, de tanta coisa boa que tem por aí. Às vezes a gente fica tão agoniado, né, parece que tudo é tão ruim, parece que Deus nos criou para botar umas coisas tão ruins, né? E essas notícias que existem nesse mundo, umas moradas na casa do Pai, é tão bom, né? Tão consolador, né? E às vezes a gente, quando os nossos entes queridos vão antes de nós, a gente fica assim, tão, muitas vezes, né, com tanta dor. E
a gente saber, né, a gente pode pedir, pode, né, direcionar para eles poderem também encontrar uma dessas moradas. Por isso que a doutrina espírita é consoladora, né? Em tanta coisa, né? Tão bom, né? A doutrina espírita é uma coisa maravilhosa, né? Essa luz. Né? Muito obrigada, que nos trouxe esse. Que nós temos, né, Sr. João, esse livro aqui na Fraternidade, né, na biblioteca, esse que ela estava. Então, ó, vou botar de novo, ó. Eu acredito que nós temos aqui. Então, quem quiser, né? E quem tiver e quiser doar, para a gente poder emprestar para o outro também, né? É bem importante. Né? Que tem, né? Ele escreveu lá no Siname, né? Quando deu, né? Certo, pessoal? Então, que, né, possamos, né, nos fortalecer nesse momento, possamos crer nessa providência divina, né, e entender que nós não fomos criados só para o sofrimento, só para amassar barro, né? Somos criados também para passar por isso, para experimentar, né, e para valorizar cada momento da nossa existência. Então, que Jesus, nos infinita bondade, nos envolva sempre em confiança, em esperança e muita paz. Os lares que estão conectados a nós através da rede social possam também receber esse momento, muita luz, esse plano amoroso que Deus colocou para cada um de nós. Que os nossos entes queridos, que já nos antecederam nessa grande jornada, possam encontrar essas moradas do Pai, se refazer essas longas jornadas que tivemos em mundos muitas vezes tão doloridos, mas que nos acolheram para nosso crescimento. Muita paz a todos e que agora no passe nós possamos nos abrir para essa energia que se derrama do alto. Graças a Deus.